Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast do Banco BV, o Economia em 5 Minutos. Eu sou o Roberto Padovani e junto com o Carlos Lopes a gente vai conversar essa semana sobre as contas do governo. Um padrão que a gente nota nas principais democracias é que todo governo que ganha eleição prefere, dada sua força política, primeiro dar as más notícias. Dar as más notícias muitas vezes tem a ver com reequilibrar as contas públicas. E isso é importante porque permite ao político, muitas vezes, até aumentar despesas na segunda metade do mandato e, com isso, favorecer o crescimento econômico e influenciar positivamente o próximo ciclo eleitoral. É o que os analistas políticos chamam de ciclo político dos negócios. Curiosamente, no entanto, a gente inverteu essa lógica no Brasil em 2023. O governo primeiro aumentou gastos e depois está procurando reorganizar as contas do governo. Se vocês se lembrarem, ao final de 2022, a chamada PEC da transição autorizou aumento de gastos da ordem de 170 bilhões de reais, o que obviamente trouxe muita intranquilidade para os mercados, porque todos se questionaram sobre a trajetória da dívida pública a partir daí. Nos últimos meses, no entanto, o que a gente nota é um esforço muito grande do governo e principalmente do Ministério da Fazenda de mostrar compromisso com uma gestão econômica responsável. Ele faz isso de dois modos. Primeiro, ao aprovar no Congresso uma nova regra fiscal. E depois, ao sinalizar que ele está empenhado em aumentar receitas que possam, ao longo do tempo, equilibrar as contas do governo e, mais do que isso, permitir ao governo alcançar as metas fiscais propostas por ele mesmo. Caso ele tenha sucesso nessa estratégia, ele pode ganhar reputação e trazer tranquilidade aos investidores, mostrando que em algum momento do tempo ele vai também equilibrar a dívida pública. O problema, no entanto, é que o desafio do governo é gigante. As contas que a gente faz aqui no Banco BV, por exemplo, mostram que, para que ele alcance as metas fiscais propostas nesse mandato, olhando os resultados desse ano, 2024, 2025 e 2026, ele vai precisar de recursos da ordem de 450 bilhões de reais. É muito dinheiro. E quem vai mostrar para a gente como é que ele está tentando fazer para arrumar esse dinheiro é o Carlos Lopes, que está olhando de perto essa questão. Carlos, diz para a gente como é que vai ser a estratégia do governo. A estratégia do governo ela tem sido arriscada, né? Porque ela espera um aumento de receitas muito substancial diante de um aumento esperado de despesas. Não só o aumento de despesas já planejado, mas o risco dessa despesa crescer ainda mais, né? Como é o caso do projeto de desoneração, postergação, né, da desoneração da folha de pagamento para mais alguns anos, e isso pode trazer um impacto substancial aí sobre as despesas. Então o governo tem corrido atrás de receitas, e só que a dificuldade dessa estratégia é que do lado das receitas você depende da aprovação do Congresso. Não só de aprovar as medidas integralmente, mas o Congresso ele pode reduzir o impacto arrecadatório dessas medidas. E essa diluição do impacto de uma série de medidas acaba fazendo com que a arrecadação final seja muito diferente da esperada ou da estimada pelo governo ao lançar mão dessas medidas. O governo já tem na mesa aí já apresentadas diversas medidas de arrecadação de receitas. Essa semana a gente teve o envio das propostas relacionadas à tributação de fundos, né? Fundos fechados, fundos offshore, fundos fora do país, que são fundos de investimento de alta renda, que costumam concentrar recursos aí de alta renda, e que essa equiparação de tributação acaba trazendo uma receita significativa. A estimativa do governo para o ano que vem é que essas tributações possam alcançar aí a casa dos 20 bilhões. E isso se essa proposta for aprovada integralmente, o texto como está pelo Congresso. Caso contrário, pode haver uma diluição e esse impacto ser menor. Mas ainda que a gente trabalhe com esse número maior de 20 bilhões, só isso não resolve a conta. Por isso o governo tem lançado mão de outras medidas, como o voto no CARF, a gente tem a questão da subvenção do ICMS. São questões mais técnicas ali que trazem uma estimativa de arrecadação incerta, provavelmente significativa, mas incerta. Mas mesmo juntando tudo isso, juntando todas as medidas que o governo já tem apresentado até agora, a gente estima que o ganho de receita para o ano que vem deve ficar muito distante da média que o governo tem estimado. E
atualmente gira em torno aí de 200 bilhões de ganho de receita com essas medidas, e a gente tem visto um impacto provavelmente menor na casa de 100 bilhões, entregando metade do que tem projetado. A meta do ano que vem não deve ser cumprida e em breve a gente deve ver mais conversas aí dentro do governo para fazer a alteração dessa meta fiscal para o ano que vem. Tá certo, pessoal? Obrigado por mais esse episódio. Até semana que vem. Um abraço.